Tá bom. Graça e paz a todos que estiverem já chegando. Graça e paz a todos. Glória a Deus, graça e paz. Glória a Deus, nosso 10º dia, o nosso 10º elo de oração, adoração e entrega diante do Senhor. Glória a Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês e por vocês estarem firmes no propósito. Não é firme nessa live, mas é firme no propósito do Senhor, na presença do Senhor. Glória a Deus. Desafios nós temos, né? Sempre teremos. E nós temos anunciado aqui que mesmo que eles venham, é para permanecermos firmes e inabaláveis. Ontem a live cortou, a internet travou. E travou apenas no celular do Rubens, não travou nos nossos. Então nós sabemos, né, que nós estamos travando uma batalha, né? Nós estamos travando uma batalha. Mas maior é o nosso Deus poderoso que está conosco. Não sei como foi seu dia, para nós um dia desafiador, um dia para a gente lembrar de todas as promessas e também o propósito pela qual nós estamos firmes. O inimigo vem tentando nos abalar, mas nós vamos permanecer firme em Cristo, porque nós estamos decretando que este ano é um ano onde portas do Senhor que já estão abertas, nós teremos a permissão dele para adentrar essas portas. Então ontem foi glorioso, ontem nós sentimos a glória do Senhor. Ontem, como todos os dias, né? Mas ontem o Senhor nos deu aí a glória e a graça da sua presença a cada dia e nos revelou uma chave de ouro, né? O que é chave de ouro quando Deus nos mostra? É um selo da vitória, é um selo do Senhor, é um selo, isso é para quem crê. Quem não crê, eu sinto muito, mas quem crê pega essa vitória. Pega essa bênção, porque o Senhor nosso Deus é aquele que entrega a chave de vitória. E ontem ele disse que a porta que ele abriu, ele mesmo trancou para que ninguém roube a nossa vitória. É uma chave pela mão dele e que a porta que ele abre ninguém pode fechar e a porta que ele fecha ninguém pode abrir. Ou seja, ninguém pode entrar tentando roubar aquilo que ele nos entrega, a não ser nós mesmos desperdiçar essa bênção quando nós desacreditamos. Então, mediante a uma graça, mediante a uma presença do Senhor tão grandiosa, certamente o inimigo não ficou feliz. Então, hoje foi um dia desafiador para nós, mas o nosso Deus nos sustentou durante todo o dia e irá nos sustentar a nós e a vocês em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então vamos orar para nós iniciarmos nosso tempo de adoração na presença do Senhor. Graça e paz a todos vocês que estão chegando, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Firmes aí no seu propósito, na sua direção do Senhor. Firme, 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 mediante as notícias, mediante as situações, continue crendo, porque o nosso Deus não perdeu o controle de nada, de nada, de nada, nada, nada. E nós sabemos que as notícias, pelo menos no nosso país, neste início de ano, não foi as melhores aos olhos humanos mesmo dizendo. Mas nós acreditamos e cremos na ação do Senhor e naquilo que o Senhor guarda os seus, porque o controle está nas mãos do nosso Deus. Ele abre porta e ele fecha porta e não depende de governo, não depende de ninguém, depende do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lembrar aqui,
de um reinado difícil, que foi o reinado de Nabucodonosor. Lembramos aqui, um reinado muito complicado para o povo de Deus. E o Senhor veio com seu agir em favor do povo. O mesmo Deus que ajudou o povo na época do rei Nabucodonosor é o mesmo Deus que age hoje. O mesmo Deus que livrou o povo das garras de Jezabel e Acabe é o Deus que age hoje. O mesmo Cristo que venceu o inferno, a morte, naquela cruz e vive está e ressuscitou, é o mesmo hoje que está aqui conosco. Então, meus irmãos, quando tiver as notícias difíceis, ruins, comece a decretar em nome de Jesus: Senhor, age ao meu favor. Senhor, o Senhor me deu a palavra. Se eu me santificar, se eu estiver na tua presença, eu viverei da glória, eu viverei do seu amor, eu viverei da sua provisão, eu viverei persistente na sua palavra. E é isso que nós vamos ter que seguir daqui para frente até que ele venha. Nós vamos ter que seguir firmes, persistente naquilo que vem do Senhor para nossas vidas e não naquilo que é humano. Então eu quero declarar em nome de Jesus que a nossa fé venha ser cada vez mais inabalável na palavra e na presença do Senhor. Uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Nós estamos vendo as situações acontecendo ao nosso redor no mundo. Nós vamos começar a ver a nossa fé inabalável e dizer: Senhor, eu creio em Ti, eu creio em Ti, eu creio em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Fé inabalável, eu profetizo para minha casa e para sua casa. Fé inabalável. Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos colocar na presença do Senhor esse tempo. Feche os seus olhos aonde você está. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, na Tua presença nós colocamos, Senhor, a vida de cada um dos nossos irmãos e a nossa. Pedindo ao Senhor primeiramente perdão por nossas falhas, por nosso pecado, por tudo que falamos, fazemos no dia de hoje que entristeceu o Teu Espírito Santo. Perdoa-nos. Senhor, perdoa por omissões que podemos ter cometido. Ah, Senhor, nos perdoa, porque nós queremos viver, Senhor, para agradar o Senhor. Sê conosco neste tempo, derrama da Tua presença, da Tua glória, da Tua graça, neste momento em nosso meio. Flua com Teu Espírito glorioso e poderoso no nosso meio. Que haja, Senhor, um renovar na nossa vida, na nossa fé, e que nós possamos ficar, ó Pai, com uma fé inabalável em Ti a cada dia. Espírito Santo, amado Espírito Santo, ministre e fala conosco nesta noite. Sim, sim. E que a Tua presença gloriosa, amado Pai, toma conta do ambiente da minha casa e da casa de cada um dos meus irmãos. Eu quero repreender todo o impedimento para que a palavra venha ser anunciada, venha ser quebrada em nome de Jesus. Que o Senhor abra os caminhos e que nada venha impedir, ó Pai, o Teu agir nessa noite e nem a Tua palavra ser lançada. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome, hoje e sempre. Amém. 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 Glória a Deus. É o que nós cremos, um decreto de fé, de vitória inabalável em Deus, no nosso amado Salvador Jesus Cristo. E olha, meus irmãos e minhas irmãs, cada vez que a gente se põe na presença do Senhor, cada vez que a gente se coloca para poder viver de acordo com a vontade do Senhor, muitas pessoas não querem este lugar. Sabe por quê? Porque de fato fica mais estreito. Às vezes parece que a batalha aumenta e de fato eu vou dizer, eu acho que, né, que às vezes aumenta, não aumenta. Porque na verdade um posicionamento do povo de Deus, um posicionamento na palavra, gera ira no inferno. Porque quanto mais posicionados nós estamos, mais nós ouvimos Deus e mais nós podemos transbordar o Senhor. Lembra que falamos ontem da nossa casa transbordar para a casa dos outros, dos vizinhos, dos que estão à nossa volta, daqueles que a gente vai pisar para às vezes passar um momento ou ter um almoço.
Então, quando a nossa casa se posiciona, é luta, porque nós mexemos com o inferno. E quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo, ai, mas aí fica muito pesado, é muito difícil. Parece que quanto mais eu busco, mais coisa ruim acontece. Não é que coisa ruim acontece não, irmão. É que a batalha começa a ficar mais forte. Mais forte. Lembremos, quanto mais Davi vencia, mais vinha inimigo contra Davi. Quanto mais ele vencia, mais se levantava contra ele. E ele se fortalecia o seu exército para poder estar lá, para poder estar guerreando. E quando nós lembramos e olhamos para a palavra do Senhor no Novo Testamento, não é diferente. Quanto mais Jesus anunciava a sua palavra, quanto mais Jesus anunciava sobre a salvação nele, quanto mais Jesus levava a palavra para que os gentios fossem salvos, para que os judeus se arrependessem, quanto mais levava, mais perseguição o nosso Cristo sofria. E nós não vamos ser diferente dele. João 16:33 diz, no mundo, Jesus diz, vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que ele está dizendo para nós? As aflições não vão acabar, mas nós temos a certeza da nossa vitória porque nós estamos nele e ele já venceu o mundo. E nós precisamos lembrar disso todo dia. Todo dia. Hoje é um dia que nossa casa precisa lembrar disso. Jesus venceu. Então nós somos mais que vencedores. Mais do que vencedores. Então declara na sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No mundo eu posso ter aflições, mas eu tenho bom ânimo porque Jesus venceu o mundo e eu vou vencer. Porque eu estou nele. Então vamos ficar firmes no propósito. É o nosso 10º dia. Só falta 2 dias para nós selarmos o ano de 2025. E em nome de Jesus, nesse 10º dia, adoremos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E lançaremos toda a nossa vida diante da sua presença. E receberemos a porção que Ele tem para nós. A porção que Ele tem para a nossa vida. Para o mês de outubro. Nós vamos receber o que Ele tem para nós para outubro. Em nome de Jesus. Selando. Lembrando que a palavra é para todos os meses. Mas nós estamos dizendo que nós estamos decretando sobre cada mês. Em cada mês nós decretamos algo. Nós declaramos algo. Nós lançamos a palavra. E nós cremos na ação gloriosa do nosso Cristo. Vamos adorar? Vamos adorar o nosso Deus. Todos reunidos, juntos em um só lugar para congregar. Vai começar a festa, Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores do seu povo. Venha habitar, Senhor, nos nossos louvores, enquanto louvamos, Senhor. Habita aqui, Jesus, habita aqui, Jesus. A adoração é para Ti. Aleluia. Corações unidos, prontos para começar a celebrar. Já se ouve gritos. Deus está neste lugar, vem habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Altos louvores
cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti, altos louvores. Cantamos a ti dia e noite, erguemos o seu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Aleluia! Vamos dançar e adorar ao nosso Deus, porque no meio dos louvores do seu povo, Ele habita, Ele vem em glória, Ele vem em majestade, no meio dos louvores do seu povo. Vamos celebrar, grita bem alto, vamos, aleluia! tá bem alto, Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do teu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, grita bem alto, Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do teu povo, no meio dos louvores do teu povo, no meio dos louvores do seu povo. Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor diz no Salmo 105, versículos 1 a 11. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cante para ele e louve-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o seu coração dos que o buscam o Senhor. Recorra ao Senhor e ao seu poder. Busque sempre a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, como disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Olha esta palavra para a minha vida e para a sua. Ele começa, o salmista, dizendo: deem graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor e proclamem o seu santo nome. Jeová Jireh, Jeová Shalom, Emanuel. Declare o seu nome. Deus Todo-Poderoso. Então olha só, declare o nome do Senhor. E ele diz: cante para ele e louvem. É o que nós estamos fazendo. Vamos cantar, vamos louvar a ele. E relate as suas maravilhas. Ele está dizendo: anuncie as maravilhas do Senhor. Anuncie os seus feitos e a sua grandeza, o seu agir. Anuncie. Recorra ao Senhor e ao seu poder. Busque sempre a sua presença. Sabe o que ele está dizendo? Está necessitado? Está difícil? Está preocupado com esse ano? Está preocupado com alguma situação para esse ano? Ele disse: recorra ao Senhor e ao seu poder. Qual é o segredo para que nós possamos ter um ano abençoado e no propósito dele? Recorrer ao Senhor que tem poder. E ele vai falar: lembre sempre das maravilhas que ele fez. Lembra sempre, ele tirou o povo do Egito, da escravidão, o povo que passava fome, o povo que passava necessidade, o povo que era humilhado. Deus tira do cativeiro do Egito. Deus, ele guardou o seu povo em todo o caminho para dar uma promessa. E aí ele continua ainda dizendo: e ele deu sentenças de juízo, e o juízo que ele pronunciou aconteceu. Ele é o mesmo, continua acontecendo. Há juízo de Deus. Ei, você está achando que Deus não está vendo tudo o que está acontecendo? Você não está vendo que Deus está vendo sobre o que está acontecendo nas igrejas, o que está acontecendo nos países, no nosso país? Ei, chegará o tempo em que a boca dele anunciará o juízo.
Descanse no Senhor, busque Ele, a sua presença, a sua vontade, o seu querer para você viver no propósito, porque o juízo não vem de nós, mas vem de Deus. E vai acontecer, lembra dos seus juízos. Ó descendentes de Abraão, seus servos, ó Jacó, seus escolhidos, nós somos descendentes de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Por que eu digo que nós somos descendentes de Abraão? Porque por meio de Abraão, Deus povoou toda a terra em bênção. E todo aquele que buscasse, há um decreto, uma palavra do Senhor, que todos aqueles que obedecessem o caminho do Senhor, herdaria essa herança por meio de Abraão. Somos nós. E o salmista diz, Ele é o Senhor, o nosso Deus. Ele é o meu Senhor, Ele é o seu Senhor. E seus decretos são para toda a terra. Então seja o decreto de um juízo para correção, seja um decreto de bênção. Ele é Senhor e Ele faz os decretos sobre a terra, sobre o justo, sobre aqueles que obedecem, sobre aqueles que querem viver na presença do Senhor, naquilo que nós dizemos, que somos pecadores, mas estamos todos os dias nos colocando humildemente na sua presença. Quanto a esses que se arrependem e obedecem a sua palavra, há uma promessa, um decreto de provisão, de bênção, de cuidado. Ele se lembra da sua aliança. Deus não quebra aliança, quem quebra é nós. Então Ele fez uma aliança. Se você tem uma aliança com o Senhor, eu tenho uma aliança com o Senhor, a minha casa tem uma aliança com o Senhor. Ele se lembra da sua aliança por 1000 gerações, da palavra que Ele ordenou. A palavra que Ele ordenou. Ele tem uma aliança com a minha casa, e eu creio, Ele tem uma aliança com a sua casa. Você crê em Jesus Cristo, você derramou a sua vida, você entregou tudo nas mãos dEle. Há uma aliança dEle conosco, e essa aliança não se quebra. Não se quebra, não da parte dEle. Por isso que é importante nós sempre buscarmos a presença do Senhor, porque o Senhor continua aliançado conosco. É o povo que tem se perdido, é o povo que tem quebrado alianças com Ele. Mas nós não somos os que quebram aliança. Nós, a minha casa e você, a sua casa, somos aqueles que vivem na aliança com o Senhor. E sobre a aliança que Ele tem sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre a minha casa, é uma aliança de bênção. Sobre nós estará a bênção do Senhor. Sobre nós está a bênção do Senhor. Há uma aliança por 1000 gerações. Eu abençoo a minha casa como boca de Deus. Eu abençoo a sua casa em nome de Jesus como boca de Deus. Abençoe seu lar e receba a bênção de Deus sobre o seu lar. E Ele continua dizendo da aliança que Ele fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac. Ele falou para Isaac que estaria com a descendência dele e prometeu Jacó. Ele falou que a Jacó daria bens e Jacó seria uma grande população. Assim como Ele disse a Abraão sobre Isaac, Ele falou para Isaac a respeito de Jacó. E é Jacó que o texto está citando. Ele confirmou como decreto a vida de Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse, eu darei como aliança a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Sabe o que o Senhor diz para nós hoje? Há uma herança de vitória sobre a nossa vida. E nós temos uma herança eterna que é nossa. A vida eterna em Cristo Jesus. E neste mundo, nós temos o cuidado de Deus. Pois Ele é aquele que cumpre a sua promessa. Ele é aquele que cumpre a sua promessa. E Ele diz, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Então, por que tanta preocupação com o que vai vir amanhã, ou depois, se nós temos uma promessa daquele que não quebra aliança? Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Você acha que Ele está falando só de comer? Não, Ele está falando de sustento espiritual, Ele está falando de sustento material, porque Ele sabe que nós não temos como ficar só comendo sem que nós temos recursos para comprar, recursos para pagar. Não tem jeito, então Ele provê
porque ele nunca viu um justo mendigar o pão, diz o salmista. O Senhor cuida, o Deus da aliança, cuida do justo. Darei a você a terra de Canaã. Aliança, 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 aliança. E quando nós cantamos ontem, o véu se rasgou. Agora o caminho livre está. A aliança foi renovada em Cristo Jesus. Todo aquele que aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, uma aliança. Uma aliança foi feita, uma aliança foi feita, uma aliança foi feita, uma aliança como essa aqui minha, que eu tenho uma aliança com o Rubens, até que estejamos na eternidade. Uma aliança, o Senhor tem uma aliança conosco, para toda a eternidade, em Jesus Cristo essa aliança. Então essa aliança me garante provisão, essa aliança me garante perdão de Cristo, essa aliança me garante o cuidado de Deus, essa aliança me garante a direção de Deus, essa aliança me garante o amor de Jesus, essa aliança me garante a perseverança pelo Espírito Santo na palavra, essa aliança me garante a provisão diária de cada dia, essa aliança me garante a direção que eu preciso seguir, essa aliança me garante o buscar-me-eis, porque enquanto mais eu busco, eu estou na aliança. Essa aliança me garante viver da glória do Senhor. Essa aliança me garante um 2025 renovador e cheio da bênção do Senhor. Aleluia. É pela essa aliança que tudo isso é possível. Então, se você está com aliança com Jesus, se você está com aliança e você está obedecendo, porque uma vez que você aceitou Jesus Cristo, o temor tomou o seu coração. Está passando por angústia, Jesus, pela sua aliança. O Senhor me diz que levaria todas as minhas dores. Está passando necessidade financeira. Jesus, pela sua palavra, o Senhor me diz que eu não mendigaria o pão. E em Isaías 60 que haveria uma prosperidade sobre a minha tenda. Oh Senhor Jesus, eu recebo isso porque há uma aliança contigo. Se está com problema de saúde, Jesus, há uma aliança entre eu e ti. E naquela cruz o Senhor levou todas as minhas enfermidades. Cura-me pelo poder da tua presença. Pela aliança, há um decreto de vitória sobre os meus lábios neste mundo físico, agindo no campo espiritual. E o salmista no Salmo 105, ele vai continuar. Ele vai continuando falando dessa ação poderosa. E ele vai dizer no Salmo 105, versículo 42. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizera seu servo Abraão. Fez o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes terra das nações e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos para que o obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Esse povo desfrutou dos frutos que outros plantaram, porque isso foi decreto do Senhor. Isaías 60, as nações trarão para você as suas riquezas. Seus filhos serão cuidados e os filhos deles trarão os seus bens sobre ti. Isaías 60, confirmando o que exatamente já esse salmista disse no Salmo 105. Aquilo que as outras nações viriam trazer a Israel, trazendo para nós hoje, o Senhor tirará da onde será necessário e vai fazer com que você desfrute de algo que às vezes você nem plantou, mas por decreto de Deus ele vai dizer, é justo que você colha. Então, em nome de Jesus, 2025 é um ano de viver, não como aqueles que foram rejeitados pelo Pai, mas aqueles que têm uma aliança com Ele. Daqueles que vivem uma aliança. E aliança é viver de sobrenatural. Este mundo não entende, mas os que estão nele creem e vivem do sobrenatural. No real nada se vê, mas pela fé estou vendo, estou visualizando. E a aliança me faz garantir que eu tenho vitória, porque eu estou seguindo os princípios. Então não tem como eu não herdar. Vamos adorar, porque o salmista diz, dê graças ao Senhor e deem a Ele cânticos, louvem-no. Vamos adorar e louvar esse Deus.
Aleluia. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água viva pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de águas vivas pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele, com Ele. O Senhor é o nosso pastor, e essa aliança que nos garante a cada dia essa vitória e essa presença do Senhor. É essa aliança com esse pastor. E o salmista aqui, se você pode lembrar da vida de Davi, por inúmeras vezes Davi vem em arrependimento na presença do Senhor. E muitas vezes eu já ouvi gente dizendo como pode, né, Davi ter feito tantas coisas e ainda assim Deus se agradava dele. É porque Davi tinha um coração muito voltado ao arrependimento. Davi, ele não escondia e ele não vinha justificando os seus erros. Davi rapidamente se curvava, e quando ele não apercebia, Deus mandava profeta para falar com Davi a respeito daquilo que ele tinha pecado contra Deus, e Davi obedecia. Então nós precisamos entender, não é viver errando, mas é sempre ter um coração voltado para o Senhor Deus. Então os erros de Davi nos mostram que são caminhos que levam consequências. Ele teve as suas,
Mas o coração de Davi é um coração que a gente precisa pegar como exemplo. É um coração de arrependimento. Um coração disposto a se arrepender. Porque o bom pastor, aquele bom pastor sabe, ele sabe que somos falhos, mas o que ele mais quer é que nós lutemos contra a nossa carne e possamos viver no Espírito. Em nome de Jesus. E eu quero que hoje você tenha certeza que aquele que faz uma aliança com Jesus, ele tem um acesso livre à sala do trono que nós já falamos aqui. E ele tem o resgate e o renovo de Deus em meio a todas as situações. Não é que nós não teremos nossas aflições. Como eu disse, elas vêm. Mas a diferença é que nós temos a quem pedir socorro, porque nós temos aliança. Quem tem aliança, tem para quem dizer: olha, o Senhor é comigo, Senhor, me ajuda nessa situação. Senhor, o Senhor é comigo, me abra uma visão. Senhor, me abra a visão. Senhor, o Senhor é comigo, me perdoa porque pequei contra o Senhor. Aleluia. E é por isso que é importante ter um coração voltado ao arrependimento e à adoração. E é por isso que nessa live nós não poderíamos, de forma alguma, de deixar de falar da palavra que é poderosa, viva, e de adorar aquele que vive e reina. Aleluia. Aleluia. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Ninguém é como tu, como tu. Ninguém é como nosso Deus. Brilhaste na escuridão, das cinzas nos fez ressurgir. Ninguém é como tu, como tu. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Grandioso é o Senhor, aleluia. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Oh, maravilhoso é o Senhor, aleluia, maravilhoso. Brilhaste na escuridão, das cinzas nos fez ressurgir. Ninguém é como tu, ninguém é como tu, Senhor. Como tu, tu és santo, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. poderoso, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Maravilhoso, poderoso é o Senhor, aleluia. Um Deus maravilhoso, grande, grande poder. Se Deus está conosco, ninguém pode deter-nos. Isso é quem tem Se aliança. Deus está conosco, Quem tem aliança, não há Ele mais está nada a conosco. Quem tem temer. aliança, Ele Se está Deus contigo. está Se conosco, você tem aliança com Ele, ninguém Ele tem um pode compromisso contigo e deter-nos. você com Se Ele. Deus está conosco, Aleluia. não há mais nada a temer. Oh, não temeremos. Ele é o Senhor, o nosso Deus, e seus decretos são para toda Não há a mais terra. nada a temer. Aleluia. Aleluia. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a
está conosco, ninguém pode deter-nos. Se Deus está conosco, não há mais nada a temer. Se Deus está conosco, ninguém pode deter-nos. Se Deus está conosco, não há mais nada a temer. Nada a temer. Deus não há mais nada a temer. Não temas, Deus é contigo, não temas. Não temas, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Recebam mais uma porção da palavra do Senhor para o seu coração. Em nome de Jesus, neste momento, receba essa porção do Espírito. Mais uma porção para o seu coração. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Antes de iniciar a palavra, vamos fechar nossos olhos e orar, falar com Deus. Senhor, meu Deus, por favor, que essa mensagem venha falar aos nossos corações, Senhor, que a gente possa, Senhor, estar mais próximo de Ti, que nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a Tua voz, para que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero pedir para vocês abrirem lá em Deuteronômio 31. 31:8. Capítulo 31, versículo 8. E diz assim: O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. E depois, vá lá em Josué 1:9. Josué capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Neste primeiro contexto de Deuteronômio 31:8, Moisés está falando isso para Josué, que logo assumiria o seu lugar como líder do povo e que guiaria o povo para a terra prometida que o Senhor tinha falado para eles, tinha prometido a eles. E hoje eu quero falar para você, não temas. No mês de outubro, não temas as adversidades. No mês de outubro, em todo o ano, não tema o que o inimigo ou as pessoas têm falado ao seu respeito. Não temas, porque o Senhor é contigo. Nós vimos ontem sobre a suficiência em Cristo, da gente ver a suficiência em Cristo e que Ele é perfeito em nossas fraquezas. E Josué reconheceu isso. Josué ouviu a voz de Deus que disse para ele: seja forte e corajoso. E ele pegou isso para ele. Ele acreditou nas palavras de Deus. Então ele não temeu a adversidade, ele não temeu o que poderia acontecer. Ele não temeu as coisas que seriam, porque ele sabia que Deus era com ele. Então, se nós entendemos que o Senhor está acima de todas as coisas, que Ele tem o controle das nossas vidas, nós não devemos temer. E muitas vezes a gente já falou isso aqui na live, sobre não ouvir o que estão falando sobre este ano, não ouvir o que estão falando de mal sobre este ano, mas ter os nossos olhos, nossos ouvidos fixos em Jesus, em Deus. E muitas vezes é difícil. Jesus mesmo falou em Mateus que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Por isso que nós temos frisado tanto isso e repetido tantas vezes. Porque quando vem os problemas, a primeira coisa que a gente faz é duvidar de Deus. A primeira coisa que a gente faz é reclamar, murmurar. A primeira coisa que a gente faz é já ser pessimista e ver que tudo está acabado. Em vez da gente pensar: ei, Deus diz para a gente não temer. Ele diz para Josué e Ele diz para nós: seja forte e corajoso. Então, toda vez que vier a adversidade, lembre, o Senhor te fez forte e corajoso. E você só pode ser forte e corajoso confiando em Deus e conhecendo a esse Deus. Quando eu era líder de célula de adolescentes para meninas, eu falava para elas assim, que quando a gente queria fazer alguma amizade, a gente tinha que conhecer mais dessa pessoa. A gente perguntava a cor favorita dela. A mesma coisa com Deus. Como a gente pode confiar em Deus se a gente não conhece a Ele? Então, procure conhecer a Deus. Como nós conhecemos a Deus? Lendo a palavra.
conhecendo os seus mandamentos, conhecendo a verdade, que é a palavra de Deus, orando, adorando, buscando a Ele. Então, para você ter essa confiança em Deus, você precisa buscar a Ele, para conhecer mais esse que é o seu melhor amigo. Então, não temas, Deus é contigo. E a gente não temendo, a gente tomando posse da palavra de Deus, dizendo que nós somos fortes e corajosos, nós temos ousadia. Josué teve ousadia, ele ouviu toda a instrução de Deus de como conquistar a terra prometida. Ele ouviu toda a instrução e ele teve ousadia para cumprir aquilo que Deus falou. Ele teve ousadia por meio do Senhor Jesus, por meio de Deus. Ele teve ousadia. Então, a gente não tem que temer, mas a gente também tem que ter uma atitude de ouvir a voz de Deus e fazer o que Ele está nos mandando. A gente tem que ter ousadia para guerrear pela nossa casa, pela nossa família, guerrear pelos nossos irmãos, por aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Nós não devemos temer, mas também devemos ter ousadia para vencer o maligno. Então, Josué teve essa ousadia, ele teve essa convicção. Ele tomou posse da palavra de Deus, que dizia que ele era forte e corajoso e que nunca o Senhor ia o abandonar. E tomou posse daquela terra. E quando foi lá em Jericó, muitas pessoas podiam pensar pensaram, na verdade, que o povo era louco de ficar dando voltas e cantando, adorando ao Senhor. Mas a muralha veio ao chão. As muralhas que se levantam contra a sua vida vão cair ao chão, no nome de Jesus. Porque o Deus que é contigo, Ele nunca te abandona e Ele é poderoso e Ele cumpre, Ele não é homem para mentir. Então, seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, não temas e não desanimes. O Senhor, seu Deus, é contigo, é conosco em todos os momentos. Então, tome posse disso. Quando vier adversidade, seja forte e corajoso, confie no Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas e tenha ousadia em todos os momentos para fazer a palavra de Deus, para cumprir o que Ele tem falado ao seu coração e ousadia para pregar o seu evangelho em todos os momentos, para que essa coragem, essa certeza, essa confiança em Cristo que você recebeu, mais pessoas possam receber também, no nome de Jesus. E antes da gente ir para o próximo louvor, feche seus olhos novamente, vamos orar. Senhor meu Deus, eu te peço agora, nos faça fortes e corajosos para enfrentar, Senhor, o mal, para enfrentar, Senhor, as adversidades. Não deixe, Senhor, que as circunstâncias, as mentiras de Satanás confundam a nossa mente, mas que a nossa fé esteja fixa em Ti, que as muralhas venham cair no nome de Jesus e que a gente possa ter os nossos olhos fixos no Senhor Jesus e na promessa que é a vida eterna, que as coisas ao redor não venham abalar a nossa casa, mas que a gente possa estar firmes e sempre nos lembrar que o Senhor nos faz fortes e corajosos e o Senhor não nos abandona. Nos dê ousadia, Senhor, ousadia que vem do Teu Espírito para anunciar o Teu Evangelho, para vencer o mal, para vencer as circunstâncias, para vencer, Senhor, as muralhas e para a gente fazer com que a nossa casa seja cheia da Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. É gloriosa essa palavra, né? Porque quando Moisés fala isso a Josué, me faz lembrar aqui em Êxodo, capítulo 3, quando o Senhor aparece para ele numa sarça e fala para ele que ele tinha que ir até Faraó para libertar o povo. E a palavra que Deus afirmou para ele é: eu estarei com você. Eu estarei com você. E ele pega algo que Deus dá para ele e ele fala para Josué: Deus irá à frente de você, não tenha medo. E aí Deus vai e diz a Josué, lá em Josué 1, não temas, ser forte e corajoso, porque eu sou com você. Faz ele lembrar daquilo que o Senhor já tinha falado por ele, por meio de Moisés. E hoje o Senhor está falando conosco novamente, não temas. Outubro, não temas. Chegou outubro, não temas. Não temas. Chegou janeiro de 2025, não temas. Mas outubro é o mês decretado entre não temas, tenha ousadia. Moisés teve que ter ousadia. Josué teve que ter ousadia. E o Senhor está dizendo para nós hoje: tenha ousadia, não temas, vá. E aí o salmista, no Salmo 105 que nós lemos, ele faz lembrar de todas essas batalhas vencidas nesse tempo de Moisés. E as alianças que Deus fez naquele tempo
e que continua até hoje. O salmista vem nos fazer lembrar que nós estamos debaixo de uma aliança do não temas. Do não temas. Da aliança com Abraão, com Jacó, com Moisés. Eu irei adiante de você. Jesus, ele veio para dizer, não temas. Não temas. Então, cada palavra lançada em cada um desses meses é para que nós possamos olhar para o ano de 2025 e poder olhar tudo aquilo que o Senhor nos disse durante todo esse ano e fazer-se lembrado cada mês, todas as palavras, dizendo, eu creio nessa direção, nesse mover do Espírito. Em nome de Jesus. E não temas, povo meu, diz o Senhor, não temas, tenha ousadia. Pregue-o do meu amor. Porque quem tem aliança, eu cuido de tudo. Eu cuido de tudo. Eu cuido de tudo. Louvado seja Deus por essa palavra. E aí nós vamos agora adorar ao Senhor com louvor, abençoando os nossos lares. Em nome de Jesus. Abençoando. Porque eu e você não tememos. Porque nós estamos debaixo de uma bênção. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz. Em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor. Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. A bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, diante de teu lado, em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, o teu riso e teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás,
por diante, do teu lado, é em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, o teu riso e teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. Amém. Abençoa com a sua presença. Teu agir glorioso, abençoa, Senhor. Aleluia, aleluia. Amém. Amém. Que assim seja sobre as nossas vidas. Aleluia. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas gerações, em nome de Jesus, até que Ele venha. Aleluia. Para a glória do Senhor, que é poderoso e abençoa não só a nossa vida pessoal, mas abençoa toda a nossa descendência, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Não temas, tenha ousadia. Não temas as notícias, não temas os acontecidos, não temas, confie no Senhor, que guardou o povo de Israel em meio a um deserto, trouxe provisão e cuidado. É o mesmo Deus que cuida de nós hoje. O mesmo Deus que guardou o povo na época difícil em que viviam ali com Nabucodonosor, é o mesmo Deus que cuida de nós hoje. O mesmo Deus que nos resgatou por meio de Jesus Cristo, e Jesus Cristo vivo está, é o Jesus poderoso que tem agido hoje e que nos deixou uma promessa, que não nos deixaria só. Somos acompanhados pelo Espírito Santo, guardados por Deus Pai e aliançados por meio de Jesus Cristo. Não estamos só. Ele está conosco. Aleluia. Não temas. Amém. Tenha a ousadia do Espírito. Amém. Aleluia. Receba a bênção do Senhor e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e para todos sempre. Você diz? Amém. Amém. Amém.